Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times brasileiros nesse início de temporada de 2019, preparação dos times aí para o ano que vai seguir. Estamos apenas no comecinho, dia 3 para o dia 4 de janeiro. A gente aqui do lado de fora de casa, dentro de casa tá muito quente. Vocês vão escutar aqui barulho de carro passando, o vento que tá ventando um pouquinho onde eu moro, choveu até um pouquinho aqui. Tô aqui na varanda, um barulho de ar-condicionado ligado, mas dentro de casa não tem como fazer qualquer tipo de gravação. Então tô aqui na varanda, me perdoem pelo barulho, mas não dá para gravar no calor. Então a gente está aqui no ar fresco, né? E a gente vai falar dos times aqui brasileiros nesse início. E com ênfase aos times, aos 20 times que estão na elite do futebol brasileiro, principalmente tendo como base o Campeonato Brasileiro, né, de 2019. Então a gente fala desses 20 times, da perspectiva, da projeção para o ano. Lógico que é só um pensamento. Todos os times, com raras exceções, serão montados durante principalmente o início desse ano. Talvez o único time que não mude quase nada, absolutamente nada, durante o ano, seja o Palmeiras. Talvez mude alguma coisa de repente na metade do ano, mas pessimista, eu acho que é o único time que não vai mudar nada. O restante, todos serão montados ou pinceladas durante os campeonatos regionais e início de Copa do Brasil, início de Sul-Americana, Libertadores. Os times ainda terão jogadores ainda para colocar em campo. Então a gente está fazendo esse apanhado, região por região, norte, nordeste. Lógico que na região norte não tem time nenhum na elite, é só do nordeste, mas a gente faz a região norte-nordeste, região sul, que tem 5 times, centro-oeste tem um, então a gente vai ter que colocar junto com alguma região aqui do sudeste. Bom, sudeste temos Rio, Minas Gerais e São Paulo. Não dá para fazer um vídeo com esses três. Então um vídeo separado para o Rio de Janeiro, um vídeo separado para São Paulo, são 4 do Rio, 4 de São Paulo, e um vídeo separado para Minas Gerais, que aí a gente inclui o Goiás, que é do Centro-Oeste. Então é justamente dos times de Minas e do Centro-Oeste e o Goiás que a gente vai falar. Bom, vamos falar do Cruzeiro que está aí num imbróglio. O seu vice-presidente deu uma declaração: aqui tem homem, ninguém vai chegar aqui, vai bater na mesa e vai levar jogador. O Cruzeiro contratou aí, se eu não estiver enganado, acho que 2 jogadores apenas, mas o principal é que manteve o elenco até o prezado momento. Então, o torcedor cruzeirense manteve o elenco até o prezado momento. Ele deu a declaração que renovou com o Thiago Neves, que o Grêmio queria. Só que o Thiago Neves estava sendo oferecido, foi vinculado no Flamengo, foi vinculado no Grêmio, foi vinculado acho que em algum outro time, acho que no Corinthians, parece, no São Paulo, sei lá, ele foi vinculado a outro time. É muito estranho essa vinculação do Thiago Neves em vários times, muito estranho, mas ele ficou lá no Cruzeiro. Caso do Arrascaeta, ele disse que não recebeu proposta nenhuma do Flamengo, meio que o empresário dele, que já teve problema lá no Cruzeiro anteriormente, rompeu de vez com o empresário do cara não deixou nem o Arrascaeta se apresentar, falou que o Flamengo fez uma proposta para ele, 10 milhões de euros, parece, 10 milhões de dólares, sei lá, e ofereceu o triplo do que ele ganha no Cruzeiro. Aí o vice-presidente já falou que se o Flamengo chegar lá para conversar diretamente com o Cruzeiro, faz negócio. Do jeito que caminhou, acho muito difícil o Arrascaeta continuar no Cruzeiro. Vai ficar sem clima, a não ser que ele dispense o empresário, só que ele vai ter que pagar o empresário, né? Então é complicado. Então nesse caso eu acho que o Cruzeiro perde o Arrascaeta e vai perder uma peça muito importante. Vai botar quem no lugar do Arrascaeta? Vai ter que contratar alguém. O Cruzeiro não tem dinheiro. Vamos lá, meu amigo torcedor do Cruzeiro.
O Cruzeiro está devendo a Deus e o mundo. Ele não pagou o Mancoejo. Ele tem uma dívida, ele tem uma outra, é o Mancoejo, e tem uma outra dívida com outro jogador que ele também não pagou. Que agora não me lembro. Mas do Mancoejo é certo. Ele tem um problema com o Flamengo, ele não pagou. Não pagou. Eu não me lembro o outro jogador que ele está devendo. Só que o vice-presidente do Cruzeiro, meu amigo torcedor da Raposa, ele estava nervoso, estava irritado, e todo mundo nervoso pensa pouco. Pode ser que não. Mas se eu sou dono de uma empresa, eu não coloco meu dinheiro no Cruzeiro mais. Porque o que o vice-presidente falou, ele pode ter dado um tiro no pé. Ele pode ter dado um tiro no pé e ter colocado o Cruzeiro numa situação complicada. E eu vou explicar por quê. O caso do Dedé. Ele falou que o Flamengo foi lá, ofereceu dinheiro, 2 vezes ofereceu, aumentou a proposta, ele falou que o Dedé não tem negócio. Acontece que quem comprou o Dedé não foi o Cruzeiro. Quem comprou o Dedé foi uma empresa. Pegou e colocou o Dedé no Cruzeiro. Aí você vai falar, pô, mas o Cruzeiro teve paciência com ele, que o Dedé ficou 2 anos parado, machucado. Isso tudo eu entendo e vou dar a minha opinião. Sou aqui do Rio, todo mundo sabe. Falei desde o início que o meu time é Flamengo, mas eu sou completamente parcial. Mas se eu sou o Dedé, eu não venho pro Flamengo. Eu continuo no Cruzeiro, até, pelo menos mais um ano, até por uma questão de consideração pela paciência que o Cruzeiro teve. Minha visão, tá? Minha visão. Lógico que ele vindo pro Flamengo vai fortalecer o meu time. Mas se eu sou o Dedé, a não ser que o Dedé não queira. A não ser que o Dedé não queira. Mas se não tiver nada demais, o ambiente estiver legal, o Cruzeiro também é um time vitorioso e nesses últimos anos até mais vitorioso que o Flamengo. Então, é um time que ele sabe que vai disputar títulos. Então, ficaria ali. O problema é que do jeito que o vice-presidente falou, a impressão que se dá é que ele vai dar um calote na empresa que comprou o Dedé. Porque foi a empresa que comprou, não foi o Cruzeiro. O Cruzeiro não gastou um centavo. A empresa coloca lá. Aí ele chega. A gente sabe que mudou a lei da FIFA. Mudou aquele negócio de 2015, mudou. Aí ele diz o seguinte: de acordo com a FIFA, empresa nenhuma pode ter jogador. Então o passe do Dedé é 100% do Cruzeiro. Ué, e o dinheiro que a empresa investiu? É lógico que tem um contrato de gaveta. Lógico. A empresa não vai poder botar na justiça desportiva esse problema para prejudicar o Cruzeiro, mas vai jogar na justiça comum. Jogando na justiça comum, ele pode bloquear bens, pode bloquear rendas, pode bloquear pode causar um estardalhaço nas finanças do Cruzeiro sem precedentes. E outra, quando ele diz que, de acordo com a FIFA, agora é 100% do Cruzeiro, que a empresa não tem nada a ver com isso, ele está dando recado para as outras que não cumpro os meus compromissos. Ele diz que a empresa é muito séria, que a empresa é isso, não conhece os caras, mas que a empresa é muito séria, que é isso, que é aquilo outro. Só que a empresa é um negócio. A empresa é um negócio. Ela investiu. O Dedé já tem 30 anos. Ela vai querer recuperar esse dinheiro. E se deixar passar mais 2, 3 anos, ela não recupera mais esse dinheiro com o Dedé. É um negócio. Ela olha diferente do torcedor do Cruzeiro, ela olha diferente do treinador e ela olha diferente do Dedé. Ela quer recuperar o dinheiro. Daqui a 1 ano, 2 anos, ela não recupera mais. Vai que o Dedé se machuca, tomara que não aconteça, mas vai que o Dedé se machuca. Acabou. Jogaram o dinheiro no ralo. Jogaram o dinheiro no ralo. Então essa seria uma boa oportunidade para a empresa recuperar o dinheiro que investiu e ainda ter um lucro. Então a gente tem que olhar pelos dois lados. Pelos dois lados. E quando o vice-presidente fala que a empresa não tem mais nada a ver com isso, se eu sou empresário, a impressão que eu estou tendo é que vai querer me dar um calote. Vou meter na justiça, vou bloquear tudo. Então, a atitude do vice-presidente do Cruzeiro foi louvável.
O nego vem falando a impressão que dá que o Cruzeiro é uma zona. Ele falou que o Cruzeiro não é uma zona. Porém, o Cruzeiro está devendo jogadores, não devendo salário, devendo jogadores que ele comprou e não pagou, e não é só o Mancoejo, tem outro que eu não me lembro quem é. Agora, o Dedé, ele diz que é só dele, mas não foi o Cruzeiro que gastou um centavo, foi a empresa. Na verdade, o Cruzeiro, se eu não estiver enganado, tem 20% do Dedé só. O restante é da empresa. Aí ele diz que a empresa não tem mais nada a ver com o Dedé. Acho que ele deu um tiro no pé e pode ter colocado o Cruzeiro em situação complicadíssima no mercado de investimentos. Lógico que vai ter outras empresas que vão dar uma abraçada no Cruzeiro. Mas a grande maioria, e a empresa, que é a Dix, começa a entrar em contato com os outros empresários que investem no futebol, filho, ele pode ter dado um tiro no pé. Mas o Cruzeiro entra 2019 mais forte? Não entra mais forte que 2018. Principalmente se perdeu a Arrascaeta. Não entra mais forte. Entra com o elenco basicamente o mesmo, só que com um ano a mais. Só que tem aí o Fred se recuperando, que vai acrescentar bastante. Alguns jogadores saíram, Bruno Silva saiu, que era caro o salário dele, quase não jogou. Rafael Sobis também quase não jogou, e era caro. Deu uma aliviada na folha, provavelmente vai contratar, acho que contratou só 2 jogadores, se não estiver enganado, mas vai contratar mais jogadores. Trouxe até um lateral esquerdo, parece, que é da Colômbia, Orejuela. Confundiram até com o jogador que é do Fluminense, mas não é esse, é outro jogador. Está querendo contratar alguns outros jogadores, mas precisa de dinheiro. O problema é esse. O Cruzeiro está ficando com a forma de contratar e não pagar. Mas o Cruzeiro entra forte de novo, 2019. Não sei se mais forte que 2018. Até o momento não é mais forte que 2018. Mas entra sim para brigar por Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Entra para disputar, brigar pelo título nas 3 competições. Desde que mantenha seus principais jogadores, principalmente Dedé, porque não vai ter peça de reposição. Rascaeta vai ser difícil de repor, mas se consegue. Ninguém é insubstituível, mas se consegue. Mas o Cruzeiro tinha que dar uma oxigenada nesse time. Só com essas 2 pecinhas não dá. Então precisa de mais peças. Mas o time dá para disputar. O elenco não. O elenco não dá para disputar os 3 campeonatos, mas o time dá. Então, deu para entender mais ou menos o que eu estou falando. Mas o Cruzeiro precisa de peças. Se não tiver peças, não vai adiantar nada. Vai acabar só participando. Mas para esse início de trabalho, penso que o Cruzeiro entra para disputar as 3. Mas precisa de mais peças de reposição. E desde que não perca o Dedé e o Arrascaeta. Se perder o Dedé e o Arrascaeta, cai um pouco o nível do Cruzeiro, fica mais fraco. Aí não sei, perdendo o Dedé, de repente compra o Miranda, que está lá pelo mesmo preço que o Flamengo ofereceu o Dedé. Então, mas eu acredito, que o Cruzeiro vai ter muitos problemas judiciais pelas falas do vice-presidente. Mas acredito no Cruzeiro muito forte e brigando pelos títulos. O outro time é o Galo, é o Atlético Mineiro, que eu esperava muito do Atlético em 2018 e o Atlético não vingou, derrapou demais. Mas o Atlético vem para 2019 com algumas contratações, até umas contratações mais interessantes. E esse Atlético, diferentemente do Cruzeiro, que vem no mesmo nível de 2018, mas com um time um ano mais velho, e não vejo subida de nível do Cruzeiro de 2018 para 2019, veja a mesma coisa, o Atlético não. O Galo, ele entra em 2019 com um time mais forte que 2018, até porque tem a Libertadores. Então, acredito, o Atlético mais forte, inicia 2019 mais forte. Uma coisa, perspectiva. Outra é o futebol no campo. Mas a gente está falando das
expectativa das contratações aí que o Atlético está fazendo. Principalmente, trouxe o Hever, zagueiro já identificado com o Atlético, o Igor Rabelo vai fazer uma boa zaga, Hever e Igor Rabelo, vai fazer uma boa zaga, 2 jogadores bons no cabeceio, não são tão rápidos assim, o Hever não é muito rápido, o Rabelo também não, pode ter um problema ali de velocidade, mas aí vai ter que se ter ali uma compensação nisso em relação aos volantes para ajudar na marcação. Então o Atlético está trazendo alguns jogadores para compor o elenco e para brigar por titularidade, né? Por titularidade, e vejo o Atlético mais forte que 2018 e coloco o Atlético, dependendo se der liga, porque ano passado não deu liga, mas se der liga, espero que dê, o Atlético brigando pela Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, com certeza, na minha visão. E vai depender muito dessa liga que eu estou falando em relação a Libertadores. Mas acredito que o Atlético chegue na fase de grupos, porque ele está na pré-Libertadores, chegue na fase de grupos forte. Chegue lá para disputar aquela fase de grupo e conseguir essa classificação para as oitavas. Então coloco o Atlético também numa condição de entrar 2019, entrando, como já estamos em 2019, para brigar pelos 3 campeonatos. Mas nesse momento ainda, é um pouquinho abaixo do Cruzeiro, porque o Cruzeiro tem um time completamente montado. O Atlético ainda não. O Atlético ainda precisa dar uma ajeitada para ter um time mais encaixado. Só que se o Cruzeiro perder Dedé e Arrascaeta, o time dá uma caída aí, na minha visão, se o Cruzeiro perde o Dedé e o Arrascaeta, o Atlético Mineiro iguala e pode até passar pela condição de perdas que o Atlético tem, que o Cruzeiro ainda não tem, porque só contratou 2. Então, vejo nesse momento de início o Cruzeiro um pouquinho na frente só do Atlético, mas dependendo do que aconteça durante esse início, dependendo de quem chega e de quem sai, esse equilíbrio pode ficar exatamente igual. Mas vejo os 2 times brigando pelos campeonatos que disputam. E o outro que não é de Minas, é do Centro-Oeste, é o Goiás, que está voltando para a Série A, fez 10 contratações, goleiro Sidão, que é conhecido, Rafael Vaz, que é do Flamengo, tá emprestado, tinha ido lá para o Chile, foi eleito o melhor zagueiro do Chile, volta, é bom o zagueiro Rafael Vaz, só que tem que alguém colocar na cabeça dele que ele não é o Gamarra, tá? Que ele não é o Juan, que ele não é os melhores zagueiros do mundo. De vez em quando ele acha que e acaba fazendo caquinha. Mas é um bom zagueiro. Fechou agora que eu vi com o Marlone, um jogador que apareceu muito bem no Vasco. O Vasco estava com ele apareceu muito bem no Vasco, mas depois não conseguiu engrenar em lugar nenhum, mas é muito bom jogador, além de outros jogadores. O Brenner, se não estiver enganado, é o Brenner que jogou no Botafogo, que é do Inter. Eu acho que é esse. Tá indo para lá de centroavante, tem um outro atacante também que está lá, ou seja, contratou 10 jogadores. Quase que um time inteiro, né? Para se reforçar, com experiência. E o Goiás tem aí Campeonato Brasileiro, da Elite, Copa do Brasil, para disputar. E o Goiás ressurgindo lá, o brinco de ouro da Princesa, um estádio muito charmoso, que a gente já estava sentindo falta aqui no Campeonato Brasileiro. O Goiás é uma camisa de peso, de história no Campeonato Brasileiro. Fico muito feliz do Goiás ter voltado. Tem que focar em montar um time para permanecer na Série A. O Goiás não pode pensar vamos entrar no Campeonato Brasileiro para ir para a Sul-Americana. Vai se quebrar. Pode chegar à Sul-Americana? Pode. Mas o foco do Goiás é permanecer na Série A. Então tá montando um time, de repente pode até contratar mais uns 2 ou 3 jogadores aí, de repente até de mais experiência ali, para dar uma bagagem maior para esse time, junto com a molecada,
para o Goiás chegar forte no Campeonato Brasileiro. Então, a gente vê o Goiás com bons olhos, eu vejo o Goiás com bons olhos, fazendo contratações ali pontuais, uma mudança de time, com jogadores que têm experiência na Série A, que o nível de exigência é muito maior, mas a gente não pode falar muita coisa, a gente tem que ver esse time do Goiás jogando primeiro. Espero que dê liga, e o Goiás, o foco do Goiás não tem jeito, tem que ser permanência na Série A do Brasileiro, para em 2020, aí sim, já está mais estruturado, com mais dinheiro, com premiação, pensar em galgar com mais. Pode conseguir uma vaga na Sul-Americana? Lógico que pode, mas ele tem que pensar primeiro em permanecer, formar um time para o Brasileirão 2019. Então, meus amigos, torcedores do Cruzeiro, do Atlético e do Goiás, essa foi a minha visão, minha projeção aqui de início de temporada para esses três times. Então curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, deixe seu like e deixe seu comentário sobre o que você achou da minha fala. Concordando ou não concordando, coloque seu comentário aí, mas sem ofensas, a gente não está aqui para ofender ninguém, é simplesmente um pensamento. Tamo junto, um grande abraço, até mais, valeu, fui, tchau.